E o NGT Entrevistas está de volta direto da FEComércio de São Paulo, falando sobre o custo de vida dos paulistanos, que teve alta em 2013. Ao meu lado, Júlia, assessora econômica aqui da entidade. Júlia, na verdade aí a pesquisa da FEComércio fez aí uma separação entre produtos e serviços, né? O que vocês constataram? Então, a segmentação por produtos e serviços, ela é bastante interessante quando a gente faz o corte por faixa de renda, porque é muito claro que as classes de renda mais baixas, classe D, classe E e até mesmo a classe C, elas destinam uma quantia maior do orçamento delas com gasto de produtos. Ao passo que as classes de renda mais alta, classe A e classe B, elas estão destinando uma parte maior do orçamento dela com serviços. Então, justamente por isso, por conta dessa diferença, a gente acaba tendo uma alta mais pronunciada nessas classes de renda mais baixas, porque justamente foram os produtos os principais vilões quando a gente faz essa segmentação, né? Então é um cenário um pouco perverso, na verdade, a gente tem uma alta mais forte em produtos que impacta justamente as classes mais baixas, mas infelizmente é a realidade. Então isso na verdade explica um pouco em partes porque essas classes acabam se prejudicando mais. E quais foram os produtos aí que você destacou aí, que tiveram aí maior impacto na inflação de 2013? Quando a gente olha só produtos, a gente tem um cenário muito interessante, que das 10 maiores altas pesquisadas dentre todos os grupos, 9 são alimentos. Então a gente vê aí que existe uma preocupação bastante forte com a alta dos alimentos na composição dos índices inflacionários, né? E também sempre lembrando que, independente da classe de renda, a gente tem um peso muito forte de alimento, né? E quando a gente faz a segmentação por serviço, é um cenário um pouco diferente. Das 10 maiores altas, a gente ainda tem 3 vinculadas aos serviços de alimentos. E as outras estão mais dispersas em alguma coisa relacionada a transporte, mas também os serviços ligados à hotelaria, como diária de hotel também, e aí as passagens aéreas. E, Júlia, a confiança do consumidor paulista também caiu aí um índice pesquisado pela FEComércio de São Paulo. E caiu aí, foi a maior queda dos últimos 5 anos praticamente. O que aconteceu? Nesse começo de ano, a gente tem um cenário bastante curioso para a confiança do consumidor, porque costuma ser um período em que existem vários impostos a serem quitados, gastos com material escolar, e aí a gente fala também um pouco de inflação, porque a inflação mexe com o bolso da família, então a disposição dela para adquirir bens duráveis, ela naturalmente cai. Esse período do ano a gente costuma ter esse comportamento, mas eu acho que ele foi tão pronunciado porque existe uma conjunção de fatores que que faz com que essa preocupação seja um pouco mais forte do que o normal. E voltando então o cenário agora para 2014, qual a expectativa da FEComércio para a economia brasileira? Ao menos nesse primeiro semestre do ano a gente deve ter preços mais altos, preços com tendência altista. Existem muitos indícios de que isso deve continuar, principalmente se houver o aumento nos combustíveis. Porque o Brasil é um país absolutamente rodoviarista que precisa do combustível para escoar sua produção e tudo isso vai sendo incluído como custo logístico. Então, se houver realmente esse aumento no preço dos combustíveis, a gente deve ter aí pelo menos um primeiro semestre de preços bem elevados. Tem o efeito Copa do Mundo também. Isso eu ia falar. Agora, junho, chegando Copa do Mundo, isso. Na verdade, esperar aí inflação mesmo. Deve vir alguma coisa em produtos eletroeletrônicos. Na verdade, não deve ser nada muito assustador, porque ao longo do tempo a gente tem uma tendência de queda por conta de tecnologia disseminada, mas há um notado aumento na demanda. Então, é bastante provável que isso se reflita em alta nos preços também. E, na verdade, aí os preços abusivos também cometidos aí durante a Copa, né? A gente vê aí as redes hoteleiras aí cobrando aí mais que alta temporada, né? Também vão se refletir aí nos indicadores do meio do ano. É provável. O governo tem sinalizado, tem trabalhado muito com o intuito de não permitir esse tipo de ação que é abusiva, mas realmente
os preços no mercado, eles são determinados por condições de oferta e demanda. E havendo uma demanda maior, infelizmente não existe nenhuma mágica, o preço tende a subir. E qual é a receita aí para segurar a inflação agora em 2014? Difícil, hein? É bastante difícil, mas como a gente ainda tem, pelo menos nesse primeiro trimestre, uma alta bem forte em alimentos, é uma recomendação básica que a dona de casa normalmente já costuma fazer, que é pesquisar muito. Pesquisar porque existe diferença de preços de um estabelecimento para outro e sempre dar preferência para produtos que são produzidos nessa época do ano, porque ele já vai ter uma condição de oferta um pouco maior e o preço dele vai provavelmente ser mais baixo do que um produto fora de safra. Júlia, eu queria que você desse uma dica para o telespectador de agora de janeiro, né? O telespectador vem aí, o indicador mostrou aí que a confiança do consumidor caiu. O que fazer agora para janeiro, que você disse que é um mês específico aí com muitos impostos, material escolar para comprar? Como sair aí desse rolo do início do ano? Acho que o planejamento financeiro é uma arma que deve ser usada o tempo todo, especialmente nesse primeiro mês do ano, na verdade no primeiro trimestre do ano, né? Então, bastante controle, tentar racionalizar na hora de fazer algum consumo que seja principalmente supérfluo, para que ele não se endivide em demasia e que tudo seja feito com bastante prudência, sempre priorizando esses gastos essenciais com alimentação, que infelizmente vão continuar subindo. Júlia, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço, muito obrigada. E esse foi o NGT Entrevistas, eu agradeço a sua presença e te aguardo na próxima edição. Até mais!